Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos a mais uma entrevista. Agora vamos falar com o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de São Paulo, é o Caetano Siqueira. Ele vai falar para a gente sobre um projeto muito interessante que é levar as culturas africana e negra brasileiras aos alunos da rede estadual de ensino. O programa prevê a distribuição de 230 mil livros a partir de abril. Bem-vindo, Caetano. Explica para a gente como é que foi pensado esse projeto. Bom dia. Olá, Jeremias. Bom dia. Obrigado pelo tempo e espaço aqui no jornal. A ideia desse projeto é ampliar o acesso que as escolas têm para a construção dos seus próprios projetos de valorização da cultura negra e afro-brasileira. Então, na verdade, a gente está entregando para as escolas, para todas as 5.175 escolas do Estado de São Paulo, escolas estaduais, a mais recursos para que elas possam organizar seus projetos, né? Então, já é uma premissa da lei, da legislação federal, né, da LDB, já há alguns anos, que essa temática seja tratada de forma transversal pelas escolas, e agora a gente está dando mais condições para que essas escolas possam trabalhar esses temas, né? Uhum. Eu estou vendo aqui, olha, anos iniciais e finais, e temos, vamos lá, olha, a relação de livros a ser disponibilizada traz uns sucessos recentes. Uma Terra Prometida, de Barack Obama, Amoras, de Emicida, depois tem Caderno de Rimas, do João Lázaro Ramos, tem bastante coisa legal aí, né? O que você pode apresentar para a gente? São histórias diversificadas, fala sobre o quê? Tem, a gente trouxe fez uma revisão aí bastante ampla da literatura infantil e infanto-juvenil, que cobre esses temas, justamente para poder trazer margem para que os professores e professoras da rede consigam trabalhar de forma transversal, qualquer que seja o componente curricular, né? Pode ser trabalhado numa aula de história, pode ser trabalhado numa aula de língua portuguesa, enfim, tem uma aula de ciências, e esses livros, eles também, como eles vão para todas as escolas, tem aí adequação para diversas faixas etárias diferentes, né? Lógico, tem alguns que são mais voltados para o público jovem, ou até público adulto, né? A gente tem 300 mil alunos que são da educação de jovens e adultos, né? Que também estão nessas escolas. Então, mas também tem aqueles, como você citou aí, o Amora é bem focado no público infantil, né? Especialmente os nossos alunos dos primeiros aninhos, dos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Agora, a gente vive um momento de pandemia e eu queria saber, porque assim, são 229, quase 230 mil livros, né, dessa temática histórica da África e cultura negra, né? Isso é linkado a algum programa da Secretaria? Por exemplo, eu lembro que tinha o Ler e Escrever, então assim, para esse livro não ficar numa estantezinha parada lá, né, vai ter algum tipo de acompanhamento? Sim. A gente fez recentemente a renovação do currículo do Estado, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada e todos os estados fizeram as suas revisões. Então, aqui Secretaria do Estado, junto com as secretarias municipais, construímos o currículo para o Estado de São Paulo. Então, além desses livros de literatura, né, o que a gente tem feito foi entregar para as escolas e para os alunos, né, na mão do aluno, o livro que a gente chama de currículo em ação, né, que é esse currículo, que são os objetivos de aprendizagem, traduzido em atividades concretas para esse aluno desenvolver ali com a sua turma. E aí, essas atividades vão desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, né, e essas atividades, elas vão estar aí permeando a temática da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, nos momentos em que esse material didático abordar esses elementos da temática das relações étnico-raciais, aí é que o professor lança a mão do uso dessa literatura que está na escola, né? Então, ele consegue aí enriquecer as suas aulas, trazendo
essa literatura, não ficando só na atividade do livro, mas tem sim essa integração entre aquele material do currículo, né, as famosas, as famílias conhecem como as apostilas, né, mas são os cadernos do aluno do currículo em ação. A gente conecta isso com esses livros de literatura, né. Isso é linkado a algum programa da secretaria? Por exemplo, eu lembro que tinha o Ler e Escrever, então assim, para esse livro não ficar numa estantezinha parada lá, né? Vai ter algum tipo de acompanhamento? Sim. A gente fez recentemente a renovação do currículo do Estado, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada e todos os estados fizeram as suas revisões. Então, aqui a gente, Secretaria do Estado, junto com as secretarias municipais, construímos o currículo para o Estado de São Paulo. Então, além desses livros de literatura, né, o que a gente tem feito foi entregar para as escolas e para os alunos, né, na mão do aluno, o livro que a gente chama de currículo em ação, né, que é esse currículo, que são os objetivos de aprendizagem, traduzido em atividades concretas para esse aluno desenvolver ali com a sua turma. E aí, essas atividades vão desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, né? E essas atividades, elas vão estar aí permeando a temática da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, nos momentos em que esse material didático abordar esses elementos da temática das relações étnico-raciais, aí é que o professor lança a mão do uso dessa literatura que está na escola, né? Então, ele consegue aí enriquecer as suas aulas, trazendo essa literatura, não ficando só na atividade do livro, mas tem sim essa integração entre aquele material do currículo, né, as famosas, as famílias conhecem como as apostilas, né, mas são os cadernos do aluno do currículo em ação. A gente conecta isso com esses livros de literatura, né. Você acha que isso é uma tendência, ô Caetano? Porque eu já vi, inclusive, palestras TED, por exemplo, dizendo de uma mulher que ela morava na África, ela fala, é muito interessante essa palestra, ela falava assim, eu via livros, né, que eram feitos, sei lá, lá na Europa, né, e eles falavam, olha o sol está vindo, olha que maravilha. Ela fala, pra gente o sol é todo dia, então eles tinham uma cultura diferente. E quando a gente fala da cultura da raça negra, é a mesma coisa, né? Se a criança não se vê, não se espelhar em um autor, em alguém, ou em um herói, como vocês colocam aqui, é complicado lá na frente ela poder, no seu trabalho, poder vivenciar isso. Queria que você falasse da importância, né? Eu sei que eu e você já passamos ali pelos banquinhos da escola há muito tempo e a gente não teve isso na nossa época, né? Você acha que o futuro vai ser alterado com essa mudança cultural? Olha, a gente espera que o trabalho de forma mais explícita com a temática das relações étnico-raciais na escola justamente surta esse efeito de construir uma sociedade em que as pessoas têm uma cidade muito menos desigual, né? Uma sociedade com muito mais equidade em todos os aspectos, especialmente no aspecto racial. Agora, essa é você diz, uma tendência, com certeza. Lógico, é um movimento que vem vindo, né, e vem crescendo já há muitos anos. A gente tem, por exemplo, a Lei Federal 11.645, ela é de 2008 e ela já previa, né, esse trabalho transversal na escola com a temática das relações étnico-raciais. O que foi acontecendo é cada vez que a gente vai avançando com a política educacional, esse trabalho, né, com essas temáticas transversais vai sendo enriquecido, né? Essa ação agora da distribuição dos livros, ela é mais uma ação para complementar esse trabalho, né, de forma articulada aí com o currículo em ação. Mas essa é o nosso grande expectativa, né, que a gente possa, de fato, ajudar aí a educação a fazer seu papel na construção de uma sociedade mais igualitária. Você falou, Caetano, que esses livros eles vão ter um acompanhamento, tem atividades, mas eu queria saber em relação ao professor, tem alguma coisa direcionada para o professor também? Sim, então a gente vai lançar agora uma sequência de formações para os professores e professoras da rede, não só para usar esses livros em sala, claro, também para se apropriar e enriquecer suas aulas com esses livros, mas também
para trabalhar a temática das relações étnico-raciais de forma geral, né? Então, a gente tem feito isso de forma transversal, mas agora a gente vai ter uma trilha formativa, como a gente chama, né? Uma sequência de oportunidades de formação para os professores para poderem, de fato, aprofundar isso, o conhecimento nessa temática e como trabalhar essa temática com os seus alunos. Lógico, adequado à idade e série de cada um. Muito legal. Bom, você fica à vontade aí para esclarecer mais aí a rede, quando é que isso deve chegar e como é que os professores vão receber isso daí, os pais, isso vai ser entregue nas escolas, como é que vai ser essa dinâmica? Perfeito. Esses livros são entregues nas escolas, tá bom? Todas as escolas da rede estadual vão receber um kitzinho, né? Um número maior de livros, dependendo do tamanho da escola, né? Então, mas todas as escolas estaduais vão receber, mesmo aquelas bem pequenininhas. A gente espera que essas entregas aconteçam até o final desse semestre e ao longo desse processo a gente também vai fazer essas formações, né? Então a gente está, lógico, o momento da pandemia sempre dificulta um pouco tudo que é presencial, né? Então toda essa operação de entrega, etc., está sendo feita de forma bastante cuidadosa, justamente para a gente poder, né, preservar a saúde das pessoas, mas vai chegar, já está tudo encomendado, pronto para ser entregue, a distribuidora fazendo essa distribuição, a gente já começa essa trilha formativa para os professores da rede. Então, esse primeiro semestre aí de 2021 deve ser marcado também pelo fortalecimento desse projeto de ensino das relações étnico-raciais, mas preparando a nossa rede, né, fortalecendo a nossa rede daqui para frente, né? Então, não é uma coisa só desse semestre. A ideia é que seja feito o trabalho com os alunos continuamente até o final de 2021, 2022 e assim em sequência. Eu estou lendo aqui que isso é uma iniciativa do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, CIEBP, né? Que mantém a trilha educação antirracista. Esse trabalho, esse centro, ele é novo e esses livros eles já foram distribuídos no passado nessa temática ou é a primeira vez? É uma ação articulada, na verdade, né? Uhum. A distribuição dos livros, ela faz parte do nosso programa da Sala de Leitura, da Secretaria, que tem já uma tradição há vários anos. Eu queria, de qualquer forma, agradecer bastante a sua participação aqui com a gente. Foi muito relevante. E, olha, fique sempre à vontade para trazer, quando forem distribuídos os livros, para a gente aqui na Rede Alesp divulgar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. E olha só, nós vamos lembrar que 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Foi criado em 1982 pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em referência aos 100 anos da descoberta da doença pelo bacteriologista alemão Robert Koch. A data serve para reforçar a importância da vacinação contra a tuberculose. A doença é considerada uma das mais antigas da humanidade e, de acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2019 foram registrados 18 mil casos de tuberculose no estado de São Paulo. Aqui no Legislativo Paulista está em tramitação na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento um projeto de autoria da deputada Carla Morando, do PSTB, que torna obrigatório o afastamento de crianças com doenças contagiosas da escola pelo período que estiverem enfermas. A medida é preventiva, é para evitar a disseminação de doenças infecto-contagiosas como a tuberculose. A vacina BCG, que deve ser aplicada obrigatoriamente em crianças menores de 1 ano, é a principal forma de prevenção. Jornal da Rede Alesp. E olha só, focados na realização de cursos e eventos que promovem uma formação técnica, política e social dos cidadãos, nos próximos anos, o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, e também a Fundação Mário Covas fecharam um acordo. A Assembleia Legislativa de São Paulo firmou um acordo de cooperação com a Fundação Mário Covas. O objetivo é realizar cursos e eventos que promovam uma formação técnica, política e social dos cidadãos. O Instituto do Legislativo Paulista, aqui da Casa Parlamentar, será o responsável por definir, em conjunto com a Fundação Mário Covas, a temática e quantidades dos cursos que serão ofertados ao longo dos próximos anos. Onde a gente firmou uma parceria entre o Instituto Legislativo Paulista e a Fundação Mário Covas, que tem o objetivo de
juntos fazerem a formação política, claro, do ponto de vista partidário, né, e todas as fundações, né, como todos sabem, que tem uma característica de preservar a memória, né, de alguma pessoa. No caso, a Fundação Mário Covas, né, ela tem que preservar a memória, né, de um grande estadista. Nós queremos massificar e só pode ser através da Assembleia. Essa é a parceria de ganha-ganha, né? A Assembleia ganha, a Fundação Mário Covas ganha. A expectativa nossa é de formar, digamos, em torno de 1.000 alunos por ano, alunos adolescentes, jovens, sem filiação partidária, né? E sem distinção ideológica. E, portanto, nós queremos fazer uns cursos de iniciação política que sejam consequentes para a formação política do jovem e consequentes também para a própria instituição Assembleia Legislativa. Ícone da política nacional, Mário Covas transitou tanto no Legislativo quanto no Executivo. Preservar a memória do ex-governador de São Paulo também é uma das missões do Instituto Mário Covas diante das novas gerações. Meu pai realmente ele tem uma história política muito interessante, porque você vê alguns representantes que são talhados por executivo e outros que são talhados por legislativo. E no caso dele, ele conseguiu ter um desempenho notável, eu diria, tanto no legislativo como no executivo, o que é um fato singular. Então, bacana, eu fico feliz com isso, que a memória dele não seja só uma placa na rua, que seja mais do que isso, que seja um exemplo de conduta de um homem público que passou a sua vida inteira fazendo política e saiu de uma forma tão homenageada como ele é até hoje. Teve uma passagem muito forte e atuante no Legislativo Nacional. O Mário Covas ele teve muito sucesso na sua atuação legislativa. Essa atuação legislativa ela foi fundamental na construção do nosso país. O Instituto do Legislativo Paulista desempenha papel fundamental aqui na LESP, na produção de conteúdo relevante tanto para a população com temas locais e atuais, bem como para o andamento dos processos legislativos. Toda a posição, né, do Instituto Legislativo Paulista, que é pouco conhecido por parte, inclusive de muitos deputados, né, da sociedade, mas tem uma característica importante de formação. Né? Essa formação ela é feita de todas as pessoas, independente da classe social, independente da faixa etária, né, de uma posição institucional apartidária, né, e foi esse o grande objetivo dessa reunião hoje. A parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a Fundação Mário Covas também visa contribuir para a valorização da cidadania, para o aperfeiçoamento da gestão pública, seguindo os princípios de inovação e da ética, além de aproximar novamente os jovens da política. A gente consiga transferir para os jovens o que de fato aconteceu, como é que foi o comportamento ético de Mário Covas, o que deve ser feito e como é que a gente deve trilhar. Todos os cursos e eventos dessa parceria entre o ILP e a Fundação Mário Covas serão gratuitos. Caberá à Fundação Mário Covas fornecer a plataforma online para que seus colaboradores e instrutores tenham acesso às aulas, bem como a material didático. Já ao ILP caberá as transmissões de cursos e palestras pelas redes sociais do Instituto. A curadoria de cada evento da parceria também ficará a cargo do ILP, como previsto em seu projeto pedagógico. Voltamos aqui direto dos nossos estúdios e olha só, mudança na distribuição do ICMS aos municípios visa ampliar o valor destinado ao setor ambiental. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei junto com emendas aqui na Assembleia Legislativa. De autoria do governador João Dória, a proposta muda a legislação já existente sobre a participação das cidades no recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Hoje, 25% do valor arrecadado pelo Estado é destinado aos municípios e desta porcentagem, 76% é sobre o que é acumulado dentro das cidades. A ideia do texto é reduzir para 75%. Assim, esse 1% restante será redistribuído ao meio ambiente a partir de duas novas regras. A gente vai entender. A primeira trata do cuidado com a vegetação nativa e a segunda de um plano de gestão de resíduos sólidos. Cada uma corresponderá a 0,5% do valor destinado para o setor. Além do planejamento, as cidades devem estar em tabelas de aproveitamento e destinação destes rejeitos.
Um dos pré-requisitos, por exemplo, é a coleta seletiva. O deputado Marcos Zerbini, do PSDB, explica o projeto. A ideia desse projeto é redistribuir um pouco, uma parte que é até pequena, não é muito grande, do ICMS, para que esses municípios tenham alguma compensação pelo serviço que eles prestam para o estado todo, porque na verdade eles são responsáveis por uma grande parte da reserva ambiental do estado. Então a gente entende que é justo isso, que eles recebam alguma compensação Muito financeira bem. por ajudarem do ponto de vista ambiental o estado como um todo. Não, faz tempo. Muito bem. A deputada Marina Elou, da Rede, enfatiza o impacto da medida no meio ambiente. Ele muda a regra do ICMS, que é um dinheiro importante de transição do Estado para os municípios, e coloca critérios de sustentabilidade para que os municípios que preservam mais as suas matas, que tenham um plano de resíduos sólidos, possam receber mais recursos. A lei deve entrar em vigor após a publicação no Diário Oficial do Estado, mas vai passar a incidir no cálculo do índice de participação da cidade só no próximo ano. Jornal da Rede Alesp. Olha só, o Poder Executivo pode ser autorizado a implementar um modelo cívico-militar nas escolas públicas. É o que determina um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que, segundo o texto da proposta, tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino na rede estadual. As instituições vão ser selecionadas de acordo com a regulamentação da Secretaria Estadual da Educação e do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, além daquelas que já estão em funcionamento e vão passar pela transição. Também poderão ser criadas unidades novas, segundo este modelo. Na avaliação do deputado Tenente Coimbra, do PSL, autor da iniciativa, o projeto traz benefícios. E ele cita quais são. As escolas cívico-militares, elas existem há mais de 20 anos. É um projeto que pontualmente, e não uma reforma total, ela traz uma opção para famílias colocarem os seus filhos nesse modelo de gestão compartilhada. É um modelo que, onde é implementado, ele tem uma média de acréscimo de 20% de nota no IDEB, ele reduz a evasão escolar, ele aumenta a quantidade de alunos que estudam no ano certo, então só tem aspectos positivos. E é mais uma opção, se existe a demanda, o porquê não. Tem mais uma, né? Já o deputado Paulo Fiorillo, do PT, se posicionou de forma contrária a este projeto. Não tem sentido a escola pública ter uma orientação militar. Você está tratando coisas distintas como se elas fossem complementares, e não são. A escola pública ela precisa ser uma escola laica, com formação ampla, mas não com direcionamento cívico-militar. Esse é um debate que faz a escola militar para os militares que se formam. Para os alunos, para aqueles que são civis, a escola tem que continuar ampla, aberta, democrática, plural. A proposta não se aplica aos colégios da Polícia Militar e ainda depende da sanção do governador. Jornal da Rede Alesp. E agora, o repórter Guga Mendonça faz uma entrevista com Carlos Gianazzi, do PSOL. A gente vai acompanhar essa entrevista. E no Jornal da Rede Alesp, na nossa entrevista especial, eu recebo o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Vamos discutir aí a conjuntura dessa pandemia. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Guga, mais uma vez, para estar na TV Alesp, participando dessa conversa com você e com o telespectador da nossa TV pública. Deputado, na semana passada, o governador João Dória anunciou aí a vacina dos profissionais da educação. É a partir dos 47 anos. Eu quero a sua análise em relação a isso. Eu sei que isso era um pleito do seu mandato. O senhor vinha muitas vezes à tribuna para pedir isso, né? Sem dúvida. Foi um passo importante, foi uma vitória parcial. É uma reivindicação de todos os profissionais do magistério, de todas as entidades que representam, não só o magistério, mas de todos os servidores da educação. Depois eu vou falar da segurança pública também. Mas o que acontece? É uma medida, é uma vitória parcial, porque ele só incluiu
os servidores da educação acima de 47 anos, deixando uma boa parte da rede fora. Então, e é a primeira dose ainda. A minha grande preocupação é que o secretário Rosselli é meio apressadinho para abrir escola, para agradar os donos das grandes escolas particulares, para agradar aquele grupo Escolas Abertas, que tem gente ligada aos bancos, né? Então, ele só conversa com esse pessoal das escolas privadas, não conversa com as entidades representativas dos servidores públicos da educação. Esquece, nem com o Simpro, com a Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Ele sempre conversa só com, né, as elites econômicas, e apressadinho para querer abrir as escolas. Então, ele acha, talvez, que vacinando as pessoas acima de 47 anos, ele vai poder justificar a reabertura das escolas. Nada disso. Primeiro que a primeira dose não há prova científica de que ela proteja as pessoas. Segundo, que você não pode, né, abrir as escolas e deixar um contingente enorme de servidores sem vacinação, só quem tem acima de 47 anos. E os outros, né? Então, primeiro, tem que ficar claro que essa vacinação será para todos os profissionais da educação, para as professoras e professores, para os servidores e servidoras do quadro do apoio escolar e para os gestores. Isso é fundamental, isso tem que ficar muito claro. Agora, nós queremos vacina para todos e todas na área da educação. Não adianta vacinar só uma parte da rede, só quem tem acima de 47 anos. Tem uma boa parte que não tem 47 anos. Então, tem que se pensar nisso. E, em segundo lugar, tem a vacinação, é só com a primeira dose. Depois tem a segunda dose, que demora um pouco, e depois da segunda dose, tem um tempo ainda, né, para que a vacina faça efeito. Há quem diga que tem que demorar, por segurança, 1 mês, no mínimo, por segurança. Então, não será possível assim, a reabertura das escolas de uma forma apressada. Nós temos que ter garantias de segurança sanitária em todos os níveis, não basta só a vacinação. Então, nós temos que vencer todas essas etapas, primeira dose, segunda dose, tempo para que a vacina faça efeito e vacinação de todos os profissionais da educação. Não dá para voltar com servidores imunizados e servidores não imunizados, não vai adiantar nada. Então, faço essa observação. Então, nós estamos cobrando do governo que ele garanta a vacina para todos os profissionais da educação, não só para quem tem acima de 47 anos. Agora, deputado, o senhor citou, e nós vamos aproveitar, né, esse complemento, profissionais da segurança pública. A gente tem aí agentes penitenciários, que a gente sabe que estão no risco do dia a dia, os policiais que estão na rua, policiais civis, né? Era uma reivindicação também muito grande da categoria, e o governador incluiu também os policiais federais de São Paulo. Eu gostaria da sua análise em relação a isso. Também foi uma medida importante, uma vitória parcial, porque ele deixou de fora, por exemplo, aí, os servidores da Fundação Casa, né? Correto? Tem que incluir todos os servidores do sistema prisional. Estão morrendo muitos servidores do sistema prisional. Tem acompanhado com o sindicato, sobretudo com o presidente do sindicato dos servidores do sistema prisional, Fábio Jabá. Disso está morrendo muita gente. Todo dia ele me passa uma pessoa que morreu. Eles estão sofrendo bastante, né? Tem muita contaminação no sistema carcerário. E eles estão morrendo, os nossos servidores. Essa é a grande verdade. Na Polícia Civil, a Polícia Militar também tem muitas mortes, já muita contaminação, os bombeiros, porque eles lidam diretamente com a população. Então, eles devem também, logicamente, todos eles, os servidores da segurança pública, de todas as áreas, devem ser imunizados imediatamente. Aliás, eu defendo isso para todos os setores que trabalham com o público diretamente, porque essas são as pessoas mais expostas, além, logicamente, sempre em primeiro lugar, servidores da saúde pública, né? Saúde pública e privada, quem está atendendo a população nos hospitais, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, eles devem ter essa prioridade, sem dúvida nenhuma. Setores que atendem do judiciário, quando está atendendo a população, o escrevente, o oficial de justiça,
no Ministério Público, na Defensoria Pública, você tem setores que devem ser vacinados, né? De servidores que lidam com a população. Mas na segurança pública também, inclusive na segurança pública começa antes, né? Agora, no dia 5 de abril. Mas tem que incluir aí a Fundação Casa. Os servidores da Fundação Casa ficaram de fora, que é um absurdo. Lá você tem muitas pessoas trabalhando com os adolescentes e tem que imunizar esses nossos colegas servidores também. Agora, por exemplo, o governo federal recentemente assumiu um novo ministro e esse ministro convidou um dos coordenadores do Centro de Contingência de São Paulo para criar um protocolo novo de tratamento para a Covid. O senhor acha que isso é um avanço? Eu acho que, na verdade, deveria ser um avanço, mas eu não confio no governo Bolsonaro. Um governo fake news. O Bolsonaro é um fake news em si. Aquele depoimento que ele deu na televisão na semana passada aquilo não corresponde à realidade do que ele disse até então. Ele sempre fez pronunciamentos contra o uso de máscara, sempre incentivou aglomerações, sempre atacou a ciência, né? Sempre ridicularizou as vacinas, chamou a vacina que está salvando hoje o Brasil, né? É do Butantan, que ele chamava de vacina, desprezava porque era da China, né? Então, ele militou e milita o tempo todo contra o isolamento social, contra as restrições de circulação, o tempo todo isso. Ele é um dos culpados por esse genocídio, por essa política genocida que já matou mais de 300 mil pessoas. O Brasil tinha que reagir. Onde estão as instituições? Ele tem que ser retirado imediatamente da presidência do Brasil, porque enquanto ele continuar presidente, o Brasil, a gente vai continuar tendo um aumento de mortes. E ele só deu uma pequena recuada, fez aquele pronunciamento, fez uma reunião com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Supremo, para dar uma disfarçada. Ele continua pregando o tratamento precoce, que não existe para a Covid. Todo mundo sabe, o mundo todo já sabe disso. Ele continua se colocando contra o isolamento social, contra restrições na circulação. Tanto é que há poucos dias atrás, ele mesmo, que é uma coisa que não existe, o presidente assinou uma ADIM no Supremo e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal contra o Distrito Federal, contra o Estado da Bahia e o Estado do Rio Grande do Sul, contra os decretos de restrições desses estados. Ou seja, ali a prova de que ele é contra o que resolve a situação, que é você diminuir a circulação de pessoas. Então, não acredito, é maquiagem. Tudo que vem do Bolsonaro é fake news, gente. É destruição, é morte, é ataque à educação, à pesquisa, à ciência, à cultura, à democracia, à soberania nacional. Nada de bom vem desse governo. É o governo da necropolítica, da destruição nacional e das vidas. Tem que sair imediatamente, impeachment, impedimento e 1000 anos de cadeia, porque é um delinquente, é um marginal na presidência da República, né? Com certeza o Brasil não estaria nessa situação se nós tivéssemos uma pessoa minimamente séria. É um psicopata, um sociopata, tem que ser removido imediatamente do poder. Agora, deputado, é importante também a gente, na cidade de São Paulo, alguns municípios da Grande de São Paulo, essa semana estamos num feriado que visa aí, né, manter as pessoas em casa. Até que ponto essas medidas, a gente sabe que são essenciais, mas até que ponto a população ela está consciente dessa necessidade, na sua visão? Olha, eu acho um erro dos governos, sobretudo uma covardia do governo Dória, de não assumir uma posição mais firme em relação ao que está acontecendo no estado de São Paulo, tomar as medidas necessárias que já deveriam ter sido tomadas lá atrás, em outubro do ano passado, em novembro do ano passado, antes das eleições municipais, que nós já tínhamos, né, as notícias e as previsões de que a situação estava se agravando, mas ele, com medo das eleições, foi protelando, tanto é que depois, em seguida, na semana que terminou a eleição, ele já começou a
tomar as medidas, mas ainda tímidas. Depois veio o Natal, ele não quis fazer enfrentamento, Ano Novo, e nada aconteceu. Só agora que estourou, nós estamos vivendo um colapso na saúde, não tem oxigênio em muitas regiões, não tem remédio, não tem leitos hospitalares, as pessoas estão morrendo nas ruas, em suas casas, não há mais colapso no sistema de saúde em quase todo o estado, em várias regiões, no interior, na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, as pessoas estão literalmente morrendo sem assistência, né? E a crise funerária, o colapso da saúde e também um colapso funerário em muitas regiões, já há dificuldade de enterrar as pessoas, de comprar caixão, de conseguir uma vaga no cemitério, no crematório, porque tem congestionamento. Eu vi outro dia uma matéria dizendo da dificuldade de fazer um atestado de óbito, uma fila enorme numa região que contornava um quarteirão para fazer atestado de óbito de pessoas que estavam morrendo, né? Principalmente de Covid. Então, é um colapso que nós estamos vivendo, generalizado na área da saúde, no sistema funerário, e o governo não tomou nenhuma medida e continua não tomando. Cada prefeito faz o que quer, um decreta o lockdown, o outro não. Agora, o negócio de feriado, tinha que falar a verdade para o povo, para a população, não pode infantilizar o povo, porque isso é um truque, nós vamos antecipar feriados, isso é uma bobagem, tem que dizer a verdade para a população, olho no olho. O governante sério, o estadista, ele toma, em muitos momentos, medidas amargas, difíceis, e ele assume, porque lá na frente será reconhecido. Mas esses governantes são covardes, medrosos, estão mais preocupados com as suas reeleições, com o saldo eleitoral, político, em agradar o poder econômico, a Fiesp, a Associação Comercial, os donos das escolas particulares, do que realmente governar para a saúde pública, para defender a vida. Tinha que falar o seguinte: a situação é grave, estamos em colapso, vai morrer todo mundo se a gente não fizer agora um plano de restrição de circulação, que eles dão nome de lockdown, mas aí tem que ter, nesse plano, aí o que eu defendo é renda emergencial, socorro financeiro. Não adianta fechar de qualquer jeito, como eles estão fazendo. Tem que garantir renda emergencial para as pessoas que não têm empregos, que não têm condições de sobreviver numa situação como essa, e também para os pequenos comerciantes, microempresários, pequenos empresários, tem que ter um socorro. O dono do bar, o dono do restaurante, da lojinha, trabalhador da economia informal, todos eles devem ser socorridos. Os trabalhadores da cultura, os professores eventuais, transportadores escolares devem ter um socorro financeiro para atravessar. Se a gente faz isso durante 15 dias e o Estado ajuda financeiramente, de fato, de verdade, você resolve a situação. Mas enquanto isso não acontece, a gente já está 1 ano nessa situação. E só vai piorar, porque a gente pode até diminuir um pouco, depois volta. Vem uma nova variante do vírus, porque tem essa variante B117, que é a da Inglaterra, do Reino Unido, tem a nossa de Manaus, tem a da África do Sul e outras. Não tem mais controle. Então, na Europa, agora na Alemanha, eles já estão preocupados com a terceira onda. Nós estamos aqui ainda saindo da primeira, entrando na segunda. Na Europa já estão... A Alemanha agora estava quase fechando, recuou, né? A Angela Merkel deu uma recuada estratégica ali, mas a Itália começou a fechar várias regiões do seu país, porque para combater a terceira onda. Então, enquanto a gente não tomar as medidas corretas, né, restrições na circulação, com renda emergencial, sempre, não dá para separar isolamento social sem renda emergencial. Isso não funciona, né? E vacinação, investimento em vacina o tempo todo. Essa é a única saída que nós temos no momento. Então, não tem que antecipar o feriado. Isso é um absurdo total. Como na rede pública, antecipar os recessos escolares. Aqui na rede estadual, o Rocieli Ventralb antecipou os recessos de abril e de outubro, né, e do meio do ano. Na prefeitura, também eles anteciparam o recesso do meio do ano. Não adianta, tem que suspender as aulas presenciais. Os alunos poderiam já estar fazendo as aulas remotas de novo se os governos tivessem investido em tecnologia, em banda larga, gratuita para os alunos, para os professores, computadores. Nós já estaríamos mais avançados no ensino remoto, que não resolve a situação, mas
e ajudaria um pouco a amenizar a situação. Então, eu sou contra enganar a população com antecipação de feriado. Tem que falar, nós vamos fechar durante 15 dias, vamos fazer restrições sérias. O lockdown, que as pessoas têm muita preocupação em usar esse termo aqui no Brasil, né, deputado? Porque é um nome já desgastado, mas que seja lockdown, mas tem que ter financiamento, daí as pessoas vão colaborar, tenho certeza, mas sem financiamento, realmente as pessoas vão morrer de fome nas ruas, elas morrem ou de fome ou do vírus, com o vírus, então não tem saída. Então, isso tem que... E o recesso também escolar, não é recesso, secretários, tem que ser, né, suspensão das aulas presenciais e aulas remotas. Os nossos alunos poderiam dizer, não, recesso para tudo de novo, não. Um erro grave, porque eles são covardes, medrosos, têm medo do poder econômico, têm medo de desgaste, têm medo desses fundamentalistas, desses terraplanistas, negacionistas aí que seguem o presidente da cloroquina, o capitão da morte, que é o grande responsável por tudo isso que nós estamos passando, que é o Bolsonaro. Eu falo que é genocida. Deputado, falando um pouquinho aqui do parlamento, na semana passada aprovamos aí o decreto que autoriza, né, a compra de vacinas pelo governo do estado. É mais um avanço que São Paulo dá rumo à imunização, na sua opinião, deputado? Eu acho que sim. Eu acho que toda vacina comprada, distribuída é um avanço, né? Não importa nesse momento a marca, pode ser a inglesa, a americana, a chinesa, a russa, a Sputnik, qualquer uma. Outro dia a pessoa, você não tem medo de vacina? Eu falei, não. Falei, vacina, pode ser a chinesa do Butantan, que não é chinesa, do Butantan, pode ser a Sputnik, pode ser a americana, eu quero a vacina, o povo tem que ser vacinado, né? Não podemos politizar a vacina no sentido de, né, que essa é melhor que a outra, porque é da China, isso é um absurdo, isso é coisa dos negacionistas, terraplanistas, de gente ignorante, estúpida, né, que fica pregoando o ódio, a guerra e a destruição. Entendo, deputado, é importante nesse momento, então, o senhor deixar uma mensagem para o nosso telespectador, né, de cuidados aí para enfrentar esses próximos dias aí. A gente vive uma situação muito difícil, então é legal que o senhor deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, nós estamos numa guerra, essa é a verdade, é uma guerra com o inimigo invisível, porque é uma roleta russa, e a gente tem que tomar cuidado, logicamente, tomar todos os cuidados, porque a crise é mais perigosa do que a primeira, essa suposta segunda onda, porque esse vírus agora é mais mortal, ele pega a juventude também. Muitos jovens estão sendo internados, estão morrendo, até crianças. Então, tomar cuidado, principalmente a juventude, todos nós. Então, na medida do possível, você tem que defender a vida, não adianta. Numa guerra, por exemplo, as pessoas, se uma cidade está sendo bombardeada, as pessoas não saem na rua para passear, para fazer, né, para fazer festa, as pessoas se escondem, se protegem. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Só que nós temos que cobrar dos governos também. Às vezes não dá para ir na rua fazer manifestação, mas tem a internet, as redes sociais, tem que cobrar do Congresso Nacional, que ele tome as providências, pressionando o governo federal, tirando, né? A primeira coisa, na minha opinião, enquanto o Bolsonaro for o presidente, não há saída para o Brasil. A gente vai continuar com todas essas mortes. Não há saída, minha gente. Tem que tirar ou o Bolsonaro, ou a gente tira o Bolsonaro, a gente morre. Então você escolhe. Você prefere Bolsonaro ou você prefere sobreviver? Não faça sua escolha. Eu prefiro que o povo sobreviva e que o Bolsonaro saia, mas o impeachment não importa, gente. O importante é a vida, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o aliado do vírus, é o aliado da morte. E aqui em São Paulo também. O Dória, né, é um farsante. Não dá para confiar. Ele fala que defende a ciência, que segue as orientações dos sanitaristas. Não segue, porque se seguisse nós não estaríamos nessa situação. Outro dia, na semana passada, morreram 1.000 pessoas em São Paulo, no estado de São Paulo. A média aqui é de 400 a 500 pessoas por dia morrendo. Se ele seguisse as orientações dos especialistas, nós já estaríamos num outro patamar, muito melhor. Não seguiu. Só agora que a situação virou tão caótica que ele está impondo aí algumas restrições, mas aí
Não adianta, tem que ter pulso firme, tem que defender, tem que investir. Ele, por exemplo, cortou do orçamento da educação 600 milhões de reais. Olha que absurdo, em plena pandemia. Tem o hospital de Bauru lá pronto, uma estrutura, hospital das clínicas, já foi, inclusive, tem um decreto de 2018 criando, está lá fechado para uma parte que funciona. Os estudantes, lá tem uma faculdade de medicina precisando de um hospital-escola, o povo precisando de atendimento médico, e até agora ele não inaugurou, não criou as condições para que o hospital das clínicas de Bauru funcione. Ele fala, não tem servidores da educação, tem muita gente aprovada nos concursos públicos, esperando, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas esperando, foram aprovados, e ele não chama os aprovados no concurso público. Então, nós não podemos ser passivos, só ficar olhando e assistindo. Nós temos que fazer enfrentamento. O povo tem que se rebelar, tem que ter rebeldia no bom sentido, de cobrar, de exigir. Não é a favor, não, porque é dinheiro público, eles são pagos por nós, esses equipamentos são nossos, o orçamento é nosso, é do povo. Então, nós temos que exigir o tempo todo que eles invistam em saúde pública, sobretudo agora no Sistema Único de Saúde. Não cobrem. Nós estamos cobrando, mas nós somos minoria aqui na Assembleia Legislativa, ele controla a LESP, controla o Tribunal de Contas, enfim. Então, agora, quando o povo se movimenta, mesmo que pelas redes sociais, a coisa muda totalmente. Então, eu deixo... luta e resistência, minha gente. Deputado, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero que o senhor fale um pouquinho de uma das lutas do seu mandato, né? Uma luta aí que é bastante difundida nas redes sociais, que é o PDL 22. Como é que está essa situação no momento? Olha, a situação é tão grave, mas tão grave entre os aposentados e pensionistas que foram tungados, foram roubados e assaltados pelo Dória no ano passado, através da publicação de um decreto 65021, que infelizmente ainda está em vigor, que está sequestrando, confiscando, por isso que é o confisco, está confiscando os poucos proventos que esses aposentados e pensionistas têm. Olha, eu todos os dias eu tenho muito contato com eles, participo de um movimento em todo o estado, apoiando o movimento, e eu recebo relatos, eu converso. Olha, é uma situação de calamidade pública, porque muitos estão passando fome, necessidade, dependendo para sobreviver de favores de amigos e familiares, porque não tem mais dinheiro para comprar comida, remédios, pagar o médico, porque quem tem acesso ao IANSP, por exemplo, dependendo da região do estado, não tem mais convênio, porque o hospital rompeu, o IANSP não paga, então o hospital rompe o contrato, e esse servidor tem que pagar um médico particular, mas daí não consegue pagar, porque ele não tem mais condições para isso, nunca teve. Agora, com essa redução de seus proventos, uma redução drástica, ele ficou numa situação difícil, ainda mais na pandemia. Eu apresentei já no ano passado, logo que saiu o decreto, em seguida eu apresentei o PDL número 22, que é o primeiro, tem outros, né, mas o meu foi o primeiro de todos. Então ele entrou em votação, porque ele foi aprovado no Congresso de Comissões, na penúltima sessão do ano passado ele entrou em votação, foi para o plenário. Na hora da votação, o governo, com medo que ele fosse aprovado, apresentou uma emenda de plenário ao PDL para tirar ele da votação, com medo. Aí a emenda agora está travando o nosso projeto, ela tem que ser aprovada ou não no Congresso de Comissões. Aí o PDL volta para votação, para pauta, mas ele já foi aprovado, então nós conseguimos já 50% de vitória da luta, porque ele foi aprovado no Congresso de Comissões, nas comissões, com parecer favorável, e entrou em votação. Então, primeiro, tem outros atrás do nosso, mas o movimento todo foca para não dispersar, porque senão, se você começa a trabalhar com todos, você pode pulverizar a luta. Então, o movimento disse, não, vamos focar no 22, que é o que já está com parecer favorável nele. Então, tem um movimento forte. Então, faço um apelo aos deputadas, novamente, faço todos os dias, para que esse PDL seja 22, seja aprovado imediatamente, para pôr fim ao confisco criminoso, a esse crime de lesa humanidade que o Dória está praticando contra aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Deputado Carlos Gianazzi, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Voltamos aos estúdios da Rede Alesp com o Jornal da Rede Alesp. Até já. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, 1º de abril, ainda está valendo o feriado antecipado decretado pela Prefeitura de São Paulo.
continua não sendo dia útil e não haverá comércio, apenas devem funcionar serviços essenciais. Uma ótima tarde para todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.